Olá, gente. É com um prazer enorme que eu estou participando hoje dessa atividade promovida pela Secretaria de Assistência Social de Gaporã e pelo CRAS, com o objetivo de levar mais informações à população sobre os programas e projetos promovidos pela pasta, pela Administração Municipal de Gaporã. Eu quero, de coração mesmo, agradecer à equipe que me convidou para participar aqui como mediador dessa atividade, desse podcast, e vamos falar sobre um assunto muito caro, muito importante para a nossa sociedade, que é a justiça social. É um tema que envolve vários aspectos, desde a justiça em si, até questões como democracia, divisão igualitária de riquezas, tudo envolve a convivência, problemas de convivência, não, tudo envolve a questão de justiça social. E hoje nós temos aqui três participantes, três integrantes do CRAS, que vão falar conosco, que é Leana Oliveira, Manuela Simões e Patrícia Barros. Três meninas competentíssimas que fazem um belo trabalho no CRAS e que estarão aqui para levar até você todas as informações necessárias. Torçamos para que seja esse o primeiro de um projeto de publicações da Secretaria e do CRAS, levando sempre mais para o morador de Gaporã todas as informações dos serviços promovidos pela pasta. Esse é o início de um projeto, segundo a Secretaria mesmo pontuou, de assistência social junto com você, é o nome do projeto. Tem por objetivo, de forma geral, manter a população informada de tudo que está sendo desenvolvido pela Secretaria nos termos dos serviços, programas e projetos, além das atividades, eventos, campanhas e orientações no que diz respeito às políticas do SUAS. É o sistema de atendimento à população e hoje nós vamos ter esse privilégio, né, de receber as técnicas e as atuantes, funcionárias atuantes do CRAS para falar sobre a justiça social, dando início ao projeto Assistência Social junto com você. Ou seja, muitas outras ações desse tipo, podcast, por exemplo, serão desenvolvidas pela pasta. Queiram se apresentar para o nosso público primeiro? Quem são vocês? Boa tarde. Pode falar? Vai falar, não? Pode falar. Eu me chamo Patrícia, eu sou filha de Gaporã, né? Sou nascida e criada aqui, sou assistente social, sou da sede, né? E já tem um ano que eu venho atuando na frente do CRAS, junto com a equipe, Manuela, que é minha colega de trabalho, a psicóloga, trabalha junto comigo. Fazemos essa parceria. Certinho. Eu sou Manuela Simões, sou técnica de nível superior também do CRAS, sou psicóloga, né, já há algum tempo. Não sou nascida e criada em Gaporã, mas me considero já de Gaporã, pelo afeto que eu tenho pelo município e pelo tanto de anos que eu venho atuando no município, acredito que de forma competente e profissional. Também estou atuando no CRAS no momento, na equipe técnica da sede do município, onde a gente traz, né, todo esse acompanhamento do que compete ao Centro de Referência em Assistência Social. Ok. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Leane Oliveira, filha de Gaporã também, igual Pati, né? Faço parte da equipe do CRAS, sou técnica de nível superior. Junto com meu parceiro Leandro Tiana, a gente é a equipe que está responsável por acompanhar as famílias da zona rural, né? Titular do CRAS Volante. E há 2 anos que eu estou atuando enquanto psicóloga dentro do CRAS. Ok. Já é uma equipe que já tem um caminho bom, né? De atuação, principalmente atuação conjunta, e se destaca realmente nas atividades da Secretaria e da Prefeitura de Gaporã. Vamos diretamente, então, ao nosso assunto, que é a justiça social. Pelo que eu entendi, cada um de vocês vai comentar sobre um determinado aspecto, né, do roteiro. Então, a primeira pauta que nós vamos tratar é o seguinte: logicamente, iniciar explicando às pessoas que estão nos acompanhando, né, o que é justiça social. Quem primeiro vai trazer esse esclarecimento para todos nós?
Sou eu. Mesmo ainda sendo um assunto amplamente discutido, né, ainda existe uma certa confusão sobre o conceito da justiça social. A Organização Internacional do Trabalho define justiça social como meio pelo qual o trabalhador ou trabalhadora possa vir reivindicar livremente os seus direitos por base na igualdade de oportunidades por sua justa parte das riquezas que ajudou a gerar. Isso quer dizer que todos os direitos básicos, como saúde, educação, justiça, trabalho e manifestação cultural, devem ser garantidos a todos. Certinho. Vamos seguir com o nosso roteiro. Já sabemos o que é a justiça social, de que forma vocês trabalham com o tema, né? Qual o objetivo do trabalho. Agora, gostaria de, para vocês nos esclarecerem, gostaríamos de ficar por dentro sobre essa data, que inclusive foi o mês passado, né? O Dia Mundial da Justiça Social. Como surgiu? Qual foi o objetivo? Houve programação especial aqui em Gaporã, ou isso está sendo organizado? É a data, o Dia Mundial da Justiça Social. O Dia da Justiça Social, ele foi datado pela Organizações Unidas, né, da ONU, no dia 20 de fevereiro, e foi estendido e estabelecido por essa Assembleia em novembro de 2007. Essa data propõe a reflexão sobre o enfrentamento da pobreza, do desemprego ou de qualquer outra forma de exclusão ou marginalização. Nós fizemos esse vídeo que era para ser colocado no dia 20 de fevereiro. Como não tivemos oportunidade de gravar, nós estamos gravando hoje para a gente colocar em pauta, né, sobre esse assunto que é bem importante para a sociedade. E com certeza, apesar da data, né, não ter sido na data oficial, é um assunto constante, e a atuação de vocês a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, é sempre atual, é sempre do dia, sempre da atualidade. Isso. Bom, tudo surge na humanidade a partir de outros fatos. Aí, a questão do surgimento, a expressão, o conceito de justiça social, as lutas populares, tanto quanto as ações estatais, no formato de leis e regulamentos. Nos explique agora qual é o contexto histórico do surgimento, do tratamento do termo justiça social. A expressão justiça social, né, associada à garantia de direitos trabalhistas, ela é encontrada na década de 1930 em arquivos históricos da revista do Conselho Nacional do Trabalho, que antecedeu, é o órgão que antecedeu, né, o TST. Ela também foi discutida, esse termo também, né, foi proferido pelo então ministro do Trabalho na época, né, Lindolfo Collor, em 1931. E o artigo 1970, ele prevê que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, né, conforme os ditames da justiça social, que Patrícia já decorreu aí, né, falando sobre justiça social. E no contexto, assim, da justiça social, com sua ideia central, que é a busca do equilíbrio entre todas as pessoas, ela teve início, né, no finalzinho do século XIX, que já começaram a se falar sobre justiça social. Certinho. O termo justiça social, ele vem no meio de outros termos, de outros estudos, né? E essa noção de justiça, de buscar uma sociedade mais igualitária, é uma construção histórica que envolveu até lutas com muita violência, guerras entre países ou guerras no seio dos próprios povos, né? E, logicamente, a gente tem uma associação entre a noção de justiça social, o estado de bem-estar social. Poderiam comentar para nós sobre essa relação justiça e o estado de bem-estar social?
A ideia, né, parte do princípio de que não podemos falar em desenvolvimento de uma sociedade focando apenas no seu crescimento econômico, né? A noção de justiça social, ela está atrelada à construção do estado de bem-estar, que é o governo, né, o Estado, ele compromete em garantir bem-estar econômico e social para essa população. Então, o governo ele deve promover meios de garantir seguridade social para os indivíduos a qual faz parte do Estado, né? E assim, né, eles devem assegurar a esses indivíduos os seus direitos básicos e o acesso à seguridade, a ações de seguridade social. Certinho. E já que estamos falando do termo de justiça, logicamente, envolve, logicamente, um arcabouço legal, né? Leis construídas, leis debatidas, leis instituídas, tem toda uma questão legalista, legal e institucional, com todas as determinações que, com certeza, vocês seguem, inclusive até para agirem como protetores ou de forma preventiva para evitar os excessos na sociedade. Como é essa relação entre a justiça e os valores de uma sociedade? Poderíamos definir se há diferença ou há um intercâmbio, uma ligação entre esses dois conceitos? Justiça e valores sociais. As leis consideradas justas podem se tornar injustas às vezes. Por exemplo, diante de constantes mudanças históricas de cada sociedade. É o caso que a gente pode citar de legítima defesa em relação à honra, onde os maridos poderiam, por exemplo, assassinar suas esposas e, em relação à questão de serem responsabilizados, isso poderia acontecer de forma mais branda, justamente por conta dessa lei, né? Então, são provas de que as leis podem ser injustas também. Portanto, é observado que tratamos esse conceito de justiça, devemos tomar cuidado para observar que esse conceito é normativo, né? Então, existe uma normativa e se refere à norma que são regras instituídas pela Constituição. E cada país, cada cultura, né, tem essas regras estabelecidas, meio que implícitas, e às vezes elas são configuradas de acordo com cada sociedade, contexto histórico. É algo para além das nossas capacidades sensoriais instituídas. Pode se tratar também de um julgamento de valor, né? Então, quando a gente pensa em lei, quando a gente pensa em justiça social, a gente precisa entender que a concepção de justiça, pensando nas normas constituídas pela Constituição e pelas leis, elas vão seguir muito o que a sociedade traz na sua cultura, na sua história, né? Os valores disso pode se trazer, se a gente for analisar a questão da justiça e a questão da justiça social, muitas vezes atrelar isso a um processo justo, literalmente, vai depender muito desse contexto. Então, é claro que justiça social hoje, para a sociedade, traz uma equidade, né, dentro da plataforma, traz uma equidade dentro do que se institui as necessidades da população. Então, talvez o mais justo, né, que se a gente for pensar em justiça nesse sentido, a gente está pensando nesse processo de equidade que vem garantir, né, a população mais pobre ou mais vulnerável, que tem as mesmas, que seja justo tudo que eles tenham direitos diante da sociedade que a gente vive, né? Desde a concepção de saúde, educação, moradia, lazer, até a questão do trabalho e do que vem com esse processo de trabalho. Certo. Gente, vamos continuar aqui nosso papo, né? Tentando estabelecer limites de compreensão para que as pessoas saibam, né? Inclusive até como procurar vocês, procurar o serviço social em determinadas situações de necessidade mesmo, às vezes urgente ou não. Os conceitos existem, têm que ser entendidos, cada um separados, porque o termo justiça é muito amplo, né? E seguindo agora nessa questão de
entender especificamente cada detalhe, nos apresente, qualquer uma das três aí, não é isso? Nos apresente a diferenciação entre a justiça social, entre o conceito de justiça social pelo qual vocês agem e a própria justiça civil. Afinal, também no trabalho de vocês há um intercâmbio, até com o judiciário, em algumas necessidades, não é isso? Então, justiça social e justiça civil. Há uma diferença? Se interpenetram, se complementam? Como ocorre isso aí? A justiça social, entretanto, ela é diferenciada, né, da justiça civil. Isto é, a justiça dos tribunais, que é totalmente diferente, né, da justiça da Estado vendada, e enquanto a justiça civil busca a imparcialidade em seu julgamento, sempre partindo dos aparatos legais para justificar as suas ações, a justiça social busca a remediação da desigualdade por meio da verificação das dificuldades particulares de cada grupo e da implementação de ações que venham remediar essa situação. Certinho. Há uma atuação, então, de procura, de busca, né, por situações que necessitem, que enseje a intervenção do Estado através de órgãos como o que vocês trabalham, né? Outra questão importante, quais os princípios da justiça social? Logicamente, é o alicerce do trabalho de vocês, não é isso? Quais os princípios que vocês seguem na atuação em favor de uma verdadeira justiça social? Alguns teóricos observam 3 pontos de estudos relacionados a essa temática, e foram estabelecidos 3, né? O princípio de equidade, dentro do princípio de equidade, a garantia das liberdades fundamentais de todos, essa garantia de liberdade para todos, eu acredito que dentro de um processo social, econômico, isso faz com que a gente equilibre, né, os recursos. Igualdade de oportunidades, né, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de acesso, né, a oportunidade de acesso à informação também, manutenção das desigualdades, apenas para os mais desfavorecidos. Então, a gente pensa em relação aos princípios, em relação à igualdade, né, em relação a diminuir a discriminação, que é o papel do CRAS, em relação a diminuir as vulnerabilidades sociais, que está dentro desse processo de equidade. Quando a gente pensa numa demanda social, que a gente atua dentro do serviço, a gente pensa em atuar diretamente naquelas famílias que têm mais vulnerabilidades, né? As políticas públicas, elas são para todas as pessoas, né? É para todo mundo. Porém, quando a gente pensa nesses princípios, a gente tem que pensar em relação às pessoas que têm mais vulnerabilidade, em quem está num processo de dificuldade maior. Por isso que esses princípios, eles foram levantados relacionados à questão da equidade, que trata realmente entender a justiça social como um mecanismo que fornece ao cidadão que tenha direito assegurado à liberdade, à política, direitos básicos, saúde, educação, lazer, né, seguridade social, transparência na esfera pública e privada. É muito importante que a gente entenda que quando a gente pensa nesses princípios, a gente precisa entender que a gente precisa equilibrar, né? Então, quem tem menos vai necessitar mais de algumas garantias que muitas vezes, por conta da condição social, cultural, histórica, acaba vindo num processo de defasagem aí ao longo dos tempos. Como a gente pensa ao longo dos tempos, a gente está pensando nas minorias também, né? Que é o nosso grupo de atuação, mulheres, crianças, também os grupos prioritários, idosos, né? Gestantes, comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, quando tem ribeirinhos, né, no município, no caso, a gente tem quilombolas, às vezes essas comunidades, elas têm uma garantia de direitos, tiveram, né, e agora a gente está tentando, com essa lei e com esse dia da justiça social, tentar dar uma equilibrada nisso aí. Certinho, Manuela.
Até agora, a explanação de vocês está claríssima, né? E com certeza quem estiver acompanhando esse podcast, ele está sendo gravado, mas logo, logo estará nas redes sociais da Prefeitura, vai tomar conhecimento de detalhes importantes. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais o tema. Já falamos dos princípios, do significado, das relações com a justiça civil, mas vamos ser mais específicos agora. A importância da justiça social. Vocês que atuam diretamente no setor e já têm uma boa experiência pessoal no trato com as obrigações do setor. É importante atuar sobre essa área? Qual a importância para vocês e para a sociedade da justiça social? Sim, muito importante, né? Mesmo com a existência de tantos mecanismos, né, dessa promoção da justiça social, ainda existe uma certa e uma série de dificuldades para transformar esse princípio em realidade, né? Isso porque a pobreza, a discriminação, a negação dos direitos humanos continua a marcar uma boa parte das relações humanas. Importante demais. Então, agora nos apresentem exemplos práticos do dia a dia, e isso é o que vocês bem têm, né, pelo trabalho que fazem, da justiça social, para quem está nos assistindo, possa identificar isso na sua vida social, né? Os exemplos práticos de atuação da justiça social, não é, que servem para todos nós, para cada cidadão. Para alcançar essa justiça social na prática, não é uma tarefa fácil. Então, depende de vontade política, depende de recursos econômicos, né, de visão estratégica, de estratégia das próprias equipes, né, e da sociedade também, né, para que esse ponto principal, que é justiça social, possa chegar na prática, na sociedade, dentro das casas das pessoas e das famílias que necessitam. Assim, como, por exemplo, justiça social, podemos citar algumas políticas públicas que, de alguma forma, visa a queda da desigualdade social. Na área da educação, saúde, entre outros. Medidas que visam também dar mais condições de vida para as pessoas. Por exemplo, muitas vezes é uma questão de inseguridade alimentar, às vezes é uma questão, inclusive, de documentação, né, civil, uma questão de inclusão dentro das universidades, condições que reduzem a vulnerabilidade das famílias, a gente pode considerar isso justiça social, quando vai diminuindo a vulnerabilidade. Então, quando a gente faz um plano de ação para tratar aquela família dentro das vulnerabilidades que ela tenha, seja ela social, seja ela de saúde, né? Então, a gente está sempre fazendo um projeto de ação para cada família acompanhada dentro das vulnerabilidades da família. Se a gente for pegar no contexto histórico do Brasil, um exemplo claro de justiça social são as cotas raciais, né, que a gente tem e que oferece nas universidades públicas, dedicada especialmente à população negra. Outro exemplo, 30% dos candidatos políticos sejam mulheres, é uma questão de justiça social. Mas se a gente for trazer para uma questão mais voltada para a nossa realidade, a gente pode pegar, por exemplo, desigualdade de gênero, violência contra a mulher, né? Outros exemplos de políticas são aquelas voltadas também para a criança, então, trabalho infantil, que é trabalhado, sim, pela equipe técnica do CRAS, né, que a gente sabe que, por mais que o trabalho infantil já esteja bastante, assim, sendo trabalhado, e que no nosso município a gente diretamente não tem trabalho infantil, mas a gente está trabalhando esses pontos para combater e romper com o processo de pobreza, integrando a sociedade dentro de uma realidade que possa fazer com que eles tenham mais seguridade social, que é o que tem a premissa do que a gente faz, né, dentro do serviço. Então, a gente pensa em quê? Em qual é a nossa atuação, né, entre outras, se a gente for pensar, diminuir e amenizar os efeitos da desigualdade, né, econômica, a violência, se a gente for pensar dentro do processo de transferência de renda, por exemplo, no nosso país a gente tem o Bolsa Família, né, que agora voltou para o Bolsa Família, a gente tem o BPC,
né, que é programa de transferência de renda. Então, muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de programa, muitas vezes porque não tem conhecimento, muitas vezes porque não é encaminhado, muitas vezes porque está fora das cordialidades. Então, o nosso papel realmente é incluir, né, trabalhar a família dentro da sua necessidade particular, que é fazer um plano de ação individual e, dentro disso, tentar trabalhar toda essa parte de justiça social e promover a seguridade social para a sociedade. Certinho, muito, muito clara a explicação de vocês. Um detalhe muito importante, não é? O que é necessário para que um grupo, um povo, uma sociedade, alcance o estado de justiça social, implemente essa realidade de justiça social? O que é preciso para alcançar isso? O objetivo da justiça social é minimizar os efeitos da desigualdade social. Para obtê-la, é necessário agir, atuar sobre a raiz dos problemas da sociedade, né? Enquanto as diferenças entre classes, gêneros, raças resultem em desvantagens para os menos favorecidos, deve-se implementar ações que promovam a justiça. Então, no caso, atuar, agir mesmo sobre essa raiz para trazer os problemas e tentá-lo resolver da melhor forma, aplicando a justiça social, né? Certo. Importante, de tudo que a gente comentou aqui, destacar que essa luta por justiça social deixou bem claro para a gente aqui uns pontos importantes, como é uma luta por implementar algumas ações e, principalmente, conscientizar a população da importância da igualdade entre os povos, né? E entre os povos e também no seio de cada povo, no meio de cada povo. O respeito às diversidades culturais, né? A promoção do desenvolvimento social, a ideia de justiça na prática, justiça social. São questões que ainda não, a gente sabe que não estão consolidadas, e essa atuação do CRAS, a atuação da equipe que vocês participam, é importante pela parte institucional, em fazer acontecer as ações necessárias para que a justiça ocorra. E essa parte que vocês estão fazendo hoje, do podcast, por exemplo, importantíssima, porque divulga a informação, serve até como meio preventivo e despertar em pessoas que vivam situações que não estão procurando ajuda ainda, despertem e busquem, né, o auxílio do CRAS. Alcançar a justiça social, como foi falado aí, pelas nossas técnicas, não é uma tarefa fácil, de jeito nenhum, mas envolve aquisição de informações e aquisição de conhecimento sobre o tema, ou melhor, desenvolvimento do conhecimento sobre o tema, para poder implementar de uma forma geral, né? Bom, gente, chegamos, né, ao final do conteúdo, ao final do programa, o primeiro, né, estarei sempre à disposição de vocês, é importante que o CRAS continue fazendo ações desse tipo, e eu gostaria de deixar aqui o espaço para vocês agradecerem em nome da equipe, em nome do CRAS, e também levarem uma mensagem à população, né, que está nos assistindo. Nós agradecemos, né, toda a população de Igaporã, nós agradecemos a gestão municipal, né, nós agradecemos através do prefeito Neto, da secretária de Assistência Social, Ediana Oliveira, e da nossa coordenadora, né, e assim agradecemos toda a Suzy, agradecemos toda a equipe, né, do CRAS e da Assistência Social, que promove, né, essa justiça social. Enquanto as desigualdades de classe, sexo, raça causarem exclusão social de grupos em favorecimento de outros, é preciso implantar ações de justiça social, que é o que dentro da portaria do SUAS a gente faz, né? Ele faz exatamente isso, que é necessário para todo mundo, e especialmente para um país desigual igual o nosso país, né? Que é um país de desigualdade, e assim a justiça social é o ideal que a gente vem perseguindo em todos os setores, né? Se a gente for analisar público, privado, deve ter consciência do papel e de buscar esse ideal. A gente sabe que a gente está longe de chegar no ideal, mas o nosso trabalho diário, né, é sempre de fazer o melhor possível, né? O nosso município tem uma das faixas de assistência social mais completas, né? A gente tem benefícios eventuais, como a gente nunca viu durante as outras gestões,
não estamos minimizando o trabalho de ninguém, mas a gente entende que a população, ela necessita de um auxílio maior nessa parte, porque são populações mais vulneráveis. E a nossa pasta e a gestão vem suprindo essas necessidades, né? A gente tem de benefícios eventuais mensais, se a gente for contabilizar, mais de 300 benefícios eventuais mensais, juntando todos os benefícios que a gente tem, né? Cestas básicas, auxílio auxílio funeral, auxílio natalidade, né? A gente tem auxílio documentação, como eu falei anteriormente. A gente tem outros auxílios também, que vai depender da necessidade da população. Então, a gente está suprido desses auxílios. Dentro disso, a gente trabalha as necessidades da família, que vai para além da necessidade fisiológica, né? Que é de se alimentar, de suprir, que vai também na constituição de uma sociedade mais igualitária, onde todos possam ter informação, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? E dentro do processo de informação, também mostrar que para a população, a atividade, né, do serviço que a gente atua. Né? Então, quero agradecer também a Cristiano por ser mediador desse debate, e que a gente venha outras vezes falar um pouco mais sobre outros temas pertinentes aí da nossa pasta. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Um tchauzinho para o pessoal. Eu agradeço, né, a você por disponibilizar um tempo aí do seu dia para vir para ser o nosso mediador, para estar participando com a gente desse momento muito importante, né? Para a gente trazer para a sociedade, para a população, explicar mais sobre o quesito da justiça social, que muita gente ainda não tem conhecimento, né? Às vezes fica com receio também de procurar a gente, mas nós estamos lá no CRAS de portas abertas para atender toda a população, né? Para todos que for buscar atendimento, a gente tem uma equipe qualificada para isso, né? Agradeço ao prefeito, agradeço à secretária também, que está à frente dos trabalhos sociais, fazendo uma grande movimentação sobre todas as... E tenhamos novos programas da assistência social. Suzy, e a todos que vão assistir o nosso podcast. Certinho, e eu garanto a vocês que foi muito elucidativo, muito didático a forma como vocês trouxeram o tema. Gente, esse foi o primeiro, tenho certeza, de uma série de programas, a assistência social junto com você, promovido hoje pelo CRAS, pela Secretaria de Assistência Social de Igaporã e pela Prefeitura Municipal. O meu abraço enorme aqui a Patrícia, Manuela e Leane. Infelizmente, Leane teve problema na conexão, mas também apresentou a parte dela tranquilamente. Estou às ordens, né? Obrigado pelo convite e me disponho para os próximos podcasts. Tenham cada vez mais sucesso e felicidade no trabalho. E vocês procurem o CRAS. Levem sugestão para o CRAS fazer novos programas. O que vocês querem saber, procure o CRAS na Praça Bernardo de Brito, no centrinho da cidade mesmo, Praça da Igreja, e lá vocês vão ter contato com a equipe, com Leane, com Patrícia, com Manuela, levar a sugestão, a reclamação, o que seja, para novos programas serem feitos. Obrigado, meninas. Obrigado a todos e tenhamos novos programas da assistência social.